7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, muchacho. Ai, 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 arriba! Arriba! Este é o Papo Estelar YT038, que rima com... Não posso falar, eu contei em alguns episódios atrás que eu tinha uma ótima preparada para o 38, mas eu coloquei a mão na consciência e Entendi. percebi que não pode. Então fica com molhando biscoito mesmo. É mais leve, mais tranquilo. É mais de boa. É mais de boa. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre perdão. Perdão. Sorry, bro. Sorry. Sorry, bro. E é o perdão, então esse programa vai ser muito legal, né? Espero que vocês gostem. Mas antes da gente começar o papo, a gente pede pra você se inscrever, deixar o like e seguir a gente no Instagram, @papo.estelar. E também seguir o nosso ETzinho, Ele mesmo, o @degogs. @degogs, famoso @degogs, né? @degogs, exato. Então, a Amandinha vai começar explicando pra gente o que é o perdão, Amandinha. Antes disso, quem é você? Eu sou... eu sou um pedido de desculpas sinceros. Eu sou a sinceridade, não, desculpa. Uhum. Eu sou um japamala. Então, Japamala? Sou. Esse aqui? Esse aí mesmo. Esse aqui? Eu tô sem o meu aqui. Eu não sei o que eu fiz. Esqueceu? É. Eu deixei lá. Tá lá. Dá nada. Então, Mas então, né? O que é o perdão? O perdão é um processo intencional, né? E voluntário pelo qual a vítima, o agressor, qualquer pessoa no caso, passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a alguma ação, né? Que lhe foi feita, deixando de lado as emoções negativas, como vingança, rancor, esse tipo de coisa, mágoas, assim, que a gente vai guardando, né? Como com uma capacidade aumentada de desejar o bem a quem te fez algum mal. Bem difícil, mas possível. E vale a pena a gente frisar que é muito importante. O perdão é diferente de tolerar, né? Que você meio que tolerar a situação é diferente de perdoar, né? Desculpar, que é não considerar a pessoa responsável, né, usar desculpas, também não é perdoar. Esquecer, que é remover a noção do que aconteceu da sua consciência, também não é perdoar. E a reconciliação também não quer dizer que houve perdão. Sim. Então, é bem diferente, vale a pena a gente frisar isso, né? E o perdão, ele pode ser praticado em relação a tudo, incluindo perdoar a si mesmo, que eu acho que é uma das coisas mais importantes nesse processo do perdão. Porque se você não consegue perdoar você mesmo, você talvez não consiga perdoar os outros, assim. Outros, né? Porque a gente tem que se amar em primeiro lugar. A pessoa mais importante da nossa vida somos nós, assim, entendeu? Então, tipo, se eu não consigo fazer isso por mim mesma, eu não vou conseguir fazer pelos outros, né? No caso. Na maioria dos contextos, o perdão é concedido sem qualquer expectativa de justiça restaurativa e sem qualquer resposta por parte do agressor. Por exemplo, alguém pode perdoar uma pessoa que tá incomunicável, né? Não tem como falar com ela, ou até mesmo falecida. Sim, porque então, independe de coisas, assim. O perdão, ele só existe por si só, não depende de nenhum outro fator, né? Assim, eu até entendo que a gente tem que perdoar, né? Mas aqui, filma eu aqui, Dudu. Corta pra mim. Corta pra mim aqui, ó. Senhor entregador de iFood, que eu pedi uma pizza e um refri semana passada e você empinou e a pizza chegou todo daquele jeito. Ela veio um calzone, assim, né? E o refrigerante explodido. Quando eu te comprar, a nossa batalha vai ser épica, cara. Não tem perdão. Te perdoei. Eu não te perdoei. Não, tô brincando, gente, tô brincando. Mas eu vou falar um pouquinho também agora. A Amandinha vai falar um pouquinho sobre a importância, do perdão. Porque o perdão, ele é muito, muito importante. Além do que a gente geralmente imagina, tipo, perdoei.
Não. Não, é Perdão- muito mais profundo e complexo, assim, Claro, do que claro, a claro, gente claro. imagina, né? Uhum. Porque o ato de perdoar é importante demais. Porque ele nos livra dos maus sentimentos, como o rancor, a raiva, a vingança, né? E quando os sentimentos negativos, como esses, né, dominam o ser humano, o pior dele vai se manifestar. Nossa. Desencadeando danos físicos, psíquicos, né, a si mesmo e às pessoas que estão próximas, assim, sabe? E manter esse sentimento possivelmente fará mais mal pra você do que pra quem para quem vive à sua volta, do que tipo a pessoa que você não tá perdoando, Com entendeu? certeza. Isso vai te afetar Só não muito. tá nem aí, tá tipo lero, assim, ó. A pessoa que fez mal pra você, ela tá lá bem bela e Que formosa. nem aquele motoqueiro que fez eu tomar uma multa, lembra? Nossa, aquele lá. E foi na maldade. Porque E foi ele na passou maldade. um- Você lembra que ele ainda mandou um Mandou um Aham. joinha. Nossa. pilantra? Mas eu perdoo ele. Não, tá tudo bem, entendeu? Sossegado. E às vezes a gente fica ressentido, né? Guarda uma mágoa aqui e outra lá. E, tipo, durante muito tempo a gente fica guardando esse tipo de coisa. E isso é muito nocivo pra nós. Claro. E porque, basicamente, quem não perdoa cria uma situação dentro de si mesmo que faz inconscientemente, tipo, a pessoa se fechar, sabe? Limitando, assim, as possibilidades da pessoa de se amar e amar os Confiar, outros, assim, etc. confiar. Então gera, tipo, muito caos, assim, dentro, interno e Low externo. vibes, Low vibes. Perdoa, porque senão você fica low vibes, exatamente. Então, a gente tem que pensar no perdão como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de largar algo do passado que não te faz bem e seguir adiante. Por isso que as pessoas falam que perdoar é uma ação libertadora. E é realmente, porque ela simboliza a inteligência e permite o amadurecimento da pessoa. E não perdoar, esse ato de não perdoar, ele vai impedir a chance de ter mais satisfação na vida pessoal, tipo, no trabalho, qualquer que seja, assim, Afeta sabe, a situação. diretamente em Em todas as áreas, assim, sabe? Em todos os todos os setores âmbitos da da vida. vida, exato. Sim, e é aquela coisa, né? Só quem já conseguiu perdoar verdadeiramente alguém sabe a sensação, tipo, de leveza e tranquilidade Sim, que nossa. isso traz, né? Então, essa sensação vem, inclusive, acompanhada de outras vantagens para a saúde física e mental e, quem sabe, até espiritual, né? Porém, para você conquistar tudo isso, é preciso respeitar o processo e se permitir, né? Porque é complicado. Esse ato, ele tem mais a ver com nós mesmos do que com a pessoa que enxergamos como objeto de nosso perdão. Sim. Ele parte muito mais da gente. Do que da pessoa em si, né? Né? De quem fez algo Então- mal, especificamente. Então diz muito sobre a gente, assim, né? E fora que sentimentos como a mágoa e o ressentimento, assim, são cansativos, assim, tanto mentalmente quanto fisicamente, desgasta a gente, né? Certeza. Levando a gente a ter insônia, estresse, depressão, várias outras coisas, né? Mas eu tenho uma coisa pra te falar. Ai, fale. Eu tenho uma tática, Uma técnica? uma tática, Ah, né? É de guerrilha, assim, né? entendi. Entendeu? Conta pra nós. Liga só no que eu vou fazer. Eu vou viver minha vida inteira de uma maneira extremamente saudável. Assim eu posso viver mais tempo que as pessoas que fizeram mal pra mim. Aí quando elas bater as botas, eu consequentemente não terei mais mágoas delas. Será que é isso Porque daí que... elas já foram. Me sigam para mais dicas. Me sigam para mais dicas. Será que é isso que as pessoas, tipo, fitness, assim, os acadêmicos da vida, tipo, têm em mente, assim? Eu vou viver malhar mais que meus inimigos. pra viver mais que meus inimigos. Na força do ótimo, imagina? Aham, vá, que horror. Ai, mas imagina, chega no programa de semana que vem, eu não tenho nem pescoço de tão bombado. Assim. Aham. Igual aquela japonesa, ó. Ó, as mulheradas tão... Tão Forte, forte, cara. tão forte. Então, agora eu vou falar um negócio sobre o desenvolvimento do perdão, tá? Como a gente mencionou antes, perdoar não significa esquecer, mas sim lembrar do ocorrido e permanecer em paz com o outro e consigo mesmo. Ao perdoar, é possível a gente se livrar de sentimentos que podem nos aprisionar em torno de uma memória negativa. A gente vive dentro daquela, como se fosse uma esfera, assim, né? E para desenvolver o perdão, é preciso que, mesmo que a lembrança do ato passado volte a te visitar, né? Você
ela não pode te afetar. Você não pode deixar Você não isso. pode deixar isso, né? Não pode tirar a tua paz. Aham. Então, assim, sem isso, uma pessoa que não perdoa se mantém estagnada. Sim. Impedida de realizar uma simples interação, às vezes, por conta de um sentimento ruim. Aquelas pessoas que criam um bloqueio. Exatamente, sabe, ela tipo- cria um bloqueio, né? Aí, assim, eu sei que é complicado e tem muitos casos, né? Casos e casos, né? Mas, assim, ainda que a injustiça sofrida tenha sido muito grande, ela não deve nos contaminar por completo. A gente não pode deixar isso Sim. acontecer. Porque perdoar trata-se de cara, é um desafio tanto para nossa maturidade, quanto para nossa experiência, quanto para nossa inteligência. Uhum. Então, eu acho que quando a gente não desenvolve esse negócio do perdão, que nem eu acabei de falar, e não consegue compreender isso que acontece, a gente não se dá conta do mal que a gente tá fazendo, né? Exatamente. A gente tá tomando um veneninho todo dia. E tipo, a agressão, assim, vai ser vezes 2, porque além daquilo que talvez uma pessoa te fez, que, Uhum. né, você não gostou e tal, tipo, se você não perdoa ela, você vai estar sofrendo, tipo, dobrado, porque daí você vai fazer coisas que, pra você mesmo, que não vai afetar a outra pessoa, então, tipo, você sofre pelo aquilo que a pessoa fez e sofre pelas atitudes que você tá tomando em decorrência disso, sabe? Com certeza, com certeza. Não é um tiro no pé, é dois tiros no pé. Em cada pé. Em cada pé. Aham, exatamente. Mas a gente vai contar pra vocês agora, né, sobre as razões pra perdoar, né, que são muitas. Nenhuma. Né? Fim do programa. Não, tem várias, né? A gente listou Claro, algumas claro, aqui, mas as razões são inúmeras. É só benefício perdoar, né? Então, como vocês sabem, existem muitas razões pra perdoar, principalmente porque o maior afetado nessa situação, geralmente, é a pessoa que não perdoa, né? E sendo assim, aqui vão 4 motivos rapidinhos, assim, só pra gente ter uma ideia do porquê perdoar, né? O primeiro, faz bem a você mesmo. Você deixa de se concentrar excessivamente em suas mágoas e consegue focar mais em coisas positivas para si mesmo. Número 2, tira um peso das suas costas, e isso aqui é real demais, assim. Você acaba com o estresse gerado pela ofensa, né, dos outros. Número 3, oferece uma visão correta dos acontecimentos. Você analisa os fatos com olhos desanuviados, entendeu? Tipo, tira a venda ali dos teus olhos. Sem ódio, né? Sem imaturidade e tal. Número 4, dá a chance de viver novas possibilidades. Você sente mais livre para abraçar o mundo e viver sem medo de confiar nos outros novamente. Porque isso aqui é uma coisa que acontece mesmo, assim, sabe? Você fica meio... receoso, assim, de, tal pessoa me fez isso, se eu der abertura para essa outra que ela vai fazer a mesma coisa. Não é assim, é o entendeu? bloqueio, né? Exatamente, é os bloqueios. E, além destes motivos, o perdão pode ser uma chave muito importante para a vida de todos em mais de um aspecto, né? A gente vai tentar explicar, assim. Existem soluções que a gente arruma para as coisas do dia a dia que trazem, né, benefícios físicos, como manter uma dieta balanceada, fazer os exercícios e tudo mais, tirar um tempo de qualidade, né, pra gente, ou também benefícios espirituais, né, como crer em algo maior, né. A maioria das coisas que a gente faz, assim, influencia em, tipo, talvez nesses 2 estados, assim, sabe? Como físico e espiritual. Por exemplo, o Tai Chi, né? O Tai Chi, tipo, é uma prática que ela faz muito bem pro teu físico, pro teu mental, né? Pro teu espiritual. A meditação, né? Qualquer coisa que vai envolver ali tudo, tipo, vai te trazer muito benefício. Então, a gente percebe que existe, né? Tipo, como se fosse uma trindade, assim, de percepções que estão cercando a gente. E o perdão é uma das poucas que tem benefícios em todas essas percepções, sabe? Porque eles são atos que, tipo, influenciam no físico, no mental, no espiritual, no energético, em tudo mesmo. E sabe por quê? O quê? Porque perdoar é amor. É verdade. Quem perdoa, ama, entendeu? Tipo, e eu sei que às vezes é difícil você amar uma pessoa que te fez mal. Não cabe a nós julgar e a gente tem que amar todo mundo, entendeu? E na parte física, né, os benefícios do perdão também são legais. A gente vai contar aqui algumas coisas, né, do que perdão pode fazer no teu corpo. Redução da pressão sanguínea em pessoas muito estressadas. Ameniza a tensão muscular.
diminui os riscos de doenças cardíacas, melhora o sistema imunológico, reduz o estresse e a depressão. Então, tipo, se alguém falar que perdoar não é legal, você mostra isso aqui pra pessoa, entendeu? Fala como é que não é legal. Olha só. Tem É estudo, muita né? coisa, cara. Imagina só, a pessoa tá na UTI, numa maca, dando seus últimos suspiros, assim, aí antes de bater, de ir de comes e bebes, né, de bater as botas, ela perdoa geral. Aí no outro dia ela recebe alta e já vai pra academia puxar ferro, cara, de tão bem que Exatamente, faz, tipo, velho. pô, já tá legal Imagina, ali, entendeu? Antes de perdoar a pessoa... Depois de perdoar a pessoa... É uma Né? mudança total, assim, né? Não esperem isso. Mas, né? Mas mantenham é uma isso em mente, Mantenham assim. isso em mente que isso é uma coisa pra vida, não é uma coisa de momento. Aham. Ah, tomei um tiro, perdoa, todo mundo, a bala volta. assim. Não é assim também, né, galera? Não é, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa muito interessante, pois o perdão, na realidade, pouca gente entende que o perdão é amor. Então o amor é a chave de tudo. Logo, o perdão também é a chave de tudo. Assim como a caridade, assim... Essas coisas que são provenientes do amor, Aham. elas são chaves. Eu acredito nisso. Então, assim, a pessoa absolver a si mesma e aos outros por tudo que não deu certo é um tipo de inteligência fundamental para inovar de como a gente se comporta durante processos da nossa vida, inclusive do trabalho criativo, etc. Né? Então, como você reage quando alguém faz algo que te prejudica? Tipo, você tenta compreender essa atitude ou logo já se sente motivado a ver essa pessoa pagar de alguma forma? Isso aqui acontece muito, né? Acontece muito, né? Então, caso você tenha respondido a segunda opção, tamo junto. Não, Nossa, que horror! Não, tô brincando. Então, assim, caso você tenha respondido a segunda opção, talvez seja a hora de rever como tem usado uma das habilidades mais importantes do ser humano, a capacidade de perdoar. Olha só, às vezes a gente tá lá esperando ser atendido em algum lugar e a pessoa faz questão de nos atender da pior forma possível, nos tratando com grosseria ou descaso, né? E o que a gente faz? Retribui a grosseria. Isso poderia ser um ato de perdão, mas acabou se tornando um gesto recíproco de descaso ou ódio. Sim. Então, agora pensa o seguinte, a pessoa tá lá, a vida da pessoa tá um caos, a mãe dela tá com um problema de saúde, o filho não pode comer uma bolacha ou algo do gênero, porque a situação tá complicada. E, cara, se a gente pensar dessa forma, a gente não consegue ser uma pessoa ruim de volta. A não ser, é claro, que não tenhamos empatia, mas o problema de empatia é algo muito mais complexo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tente se colocar na pele No lugar do da próximo, outra pessoa, né? Porque assim, se você estiver sempre consciente dessa condição que pode acercar as pessoas que você está interagindo, você automaticamente já se torna um ser humano muito melhor. Sim. Porque você começa a literalmente se colocar no lugar da pessoa. Sim. Tem dias que eu saio na rua que eu falo, bom dia, me vê um pão. Tem dias que eu saio na rua que eu falo, me vê um cacetinho. Tem dias que eu chego na padaria, por exemplo, e falo, oi, tudo Abraçando bom? todo Nossa, mundo. ô, cachorrinho. Então, a gente tem que entender que, assim como a personalidade da gente muda, o que a Sim. gente é, né? Aquela coisa do quem somos, cada dia a gente é diferente. Exatamente. Então, se a gente tem esses dias ruins e outros bons, a gente precisa entender que as pessoas que estão, às vezes, prestando algum serviço pra gente, ou que nem isso, sei lá, alguém que você cruzou na rua, qualquer coisa, pode não estar num dia bom, e isso é completamente normal. É Então, compreensível. não piore ainda o dia dessa pessoa, assim, sabe? Porque, poxa, é triste, assim, às vezes a pessoa já tá passando um caos ali na vida, aí, tipo, ela te fala alguma coisinha e você já vai retrucar, já levanta pra 10, assim, e às assim vezes que começa essas brigas em porcaria de Renner, em coisas assim, os caras se pegam no pau em tudo que é lugar. Sim, Cara, eu liguei a TV hoje 5 minutos, nem liguei, a gente foi na tua mãe. A gente viu a TV por 5 minutos. Eu vi um cara chutando uma pessoa. Eu falei, meu, what? É por isso que a gente Tipo, não assiste mais TV, né? Cara, a gente só vê esse tipo de coisa. Se o mundo for acabar e a gente não souber, liguem pra gente, porque a gente não vai estar Só me sabendo. ligue porque eu não vejo nem mensagem. Manda um WhatsApp. Mas no WhatsApp que eu vou levar, sei lá, uma Não, semaninha pensar que pra é fake ver. news, né? Aham.
Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui que a gente vai se perdendo. E tem uma outra coisa também, né? A gente ter a competência para perdoar é uma questão de inteligência, né? Por um simples motivo, né? Perdoar é a habilidade de não absorver qualquer influência negativa que afete o seu bem-estar, né? Escudo. Exatamente. E como o efeito cascata, né? Auxilia a gerar novas decisões e comportamentos, além de promover maior abertura para criatividade, levando a gente a gerar novos pontos de vista, né? Ideias sobre perspectivas que a gente não está acostumado a ter, a ver. Quando a gente leva tudo na ponta da faca, a gente sempre acha que, ele foi assim, então azar é dele. A gente tem muita coisa do julgamento, assim, sabe? Quando a gente começa, tipo, não, mas pô, talvez o cara não esteja legal. E isso não é uma coisa que, tipo, você é assim hoje, eu, né, saio brigando com todo mundo na rua, amanhã você não vai ser diferente. É um processo. Porque você precisa realizar, pedir perdão, se perdoar, para ter um ponto de vista onde aquilo ou não vai se repetir, ou vai se repetir com menos frequência. É isso que a gente, né, basicamente está falando. E outra coisa bem importante também, além da gente se colocar no lugar dos outros, né, é a gente avaliar melhor o nosso passado e tentar encontrar ali onde a gente falhou pra gente poder agir, assim, na vida de uma forma diferente, né? E conquistar outros resultados, assim, agindo de maneira diferente. E é muito importante, né, verificar o porquê que a gente errou e tal, e ter essa análise. O porquê do porquê. O porquê do porquê, né? Invariavelmente, né, ter essa análise nos levará a refletir sobre o papel dos nossos pais, cuidadores, né, pessoas que estavam com a gente na nossa infância ali e tal. Eles possuem uma parcela de responsabilidade na maneira como a gente age hoje. Porque foram, né, os nossos principais influenciadores no desenvolvimento emocional. E isso ocorre de maneira natural e inconsciente, a gente tá ali e a gente não sabe, a gente é criança, né? A gente é adolescente, aquilo influencia Exatamente, a gente, e às vezes a gente tá replicando coisas, assim, do nosso passado sem a gente nem perceber. Porque, o meu avô foi assim com meu pai foi assim comigo, eu vou ser assim com meu filho. Eu vou falar sobre isso agora, porque é aí que o bicho pega. Porque, olha só, a gente precisa lembrar, né, que os nossos pais também tiveram trajetórias individuais. Né, que os afetaram de alguma forma e a gente não pensa sobre isso. Sim. Então, assim, eu proponho que a partir de agora você comece a pensar na infância dos teus pais. Como eles foram criados? Eles passaram por dificuldades? Tiveram uma educação agressiva? Foram humilhados? Foram abandonados? Né? Presenciaram cenas que crianças não deveriam ter presenciado. Então, no momento em que você começa a enxergar aqueles que te criam como semelhantes, né, sujeitos a falhas e também vítimas de algumas situações, é possível sentir compaixão. Né? Então, assim, quando existe compaixão, existe também igualdade. Em outras palavras, quando pensamos na história do outro a partir desse novo ponto de vista, ganhamos a chance de compreender e perdoar eles. Ainda, né, perdoar a nós mesmos por nossos próprios erros. Sim. Né? Porque isso, às vezes, foi uma visão que a gente não entendeu a outra pessoa, claro. Né? É complicado você fazer uma soma daquilo e chegar num resultado. E ainda conseguir entender tudo, claro, né? Claro, sim. Então, quando a gente conquista essa clareza sobre o nosso comportamento e dos comportamentos alheios, temos a oportunidade de escolher diferente. Sim. Ou qualquer ação, atitude, palavra, qualquer coisa. Com certeza. Né? Caminhar em outra direção e criar maneiras de se agir mais positivas e benéficas pro terceiro, para você e para quem te cerca. Exatamente. Então, né? Exato. Assim, a gente não tá ligado, mas nossos avós basicamente destruíam nossos pais, cara, com vara, chinelo, farinha de marmelo, passarinho, tijolo de 6 furos, qualquer coisa. Parece um desenho animado, cara. Parece o Tom e Jerry apanhando. Não sei como é que os caras sobreviveram, cara. É verdade. Nossa, tem umas histórias que a gente escuta assim, da nossa família. Eu apanhei a minha vida inteira e eu tô bem. O cara com depressão, o cara com calvície, o cara... tipo, não tá bem, não. Pra ele tá bem, mas se ele parar pra olhar a fundo, assim, pô, se o ele cara tá bem, tá todo esgualepado ali e não sabe por quê. Aí por isso que falam, eu não preciso de terapia. Terapia é coisa de vocês aí, gente nova. Tipo, na minha época foi tudo bem difícil e olha aí, hoje eu tô bem.
Pô, você tá bem mesmo. É que o jeito como eles lidaram com todos esses problemas foi internalizando, gerando algum tipo de raiva, descaso, possessão, ciúme, todas essas... E é uma coisa que vai virando uma bola de neve, né? E uma coisa é ruim uma vai puxando a loteria, outra. é uma loteria. Quando você internaliza, no futuro vai te cobrar. Às vezes com pressão alta, às vezes com, sei lá... Uma calvície. Com uma calvície. Não! Né? Mas fala, então assim, agora a gente já conversou bastante sobre isso, agora a gente já tá entendendo, agora a gente já tá na máquina, agora a gente já virou engrenagem. Isso, né? Então agora a gente já sabe por que é bom e como a gente deve analisar essa situação e os benefícios. Agora a gente vai falar sobre a técnica. Que técnica É outro essa? dentinho bem importante dessa engrenagem, assim. Exato. Vamos falar sobre o Ho'oponopono. Alguns falam Ho'oponopono, outros Ho'oponopono. Não sei, né, como que pronuncia, eu falo Ho'oponopono. Mas, né, o Ho'oponopono, em seu modo mais popular e superficial, é um poderoso mantra que possui a capacidade de restaurar a harmonia interior e a harmonia nas relações interpessoais de qualquer pessoa. Então, ele tem, né, as frases sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E tem algumas variações, assim, né, e tal. Mas essas frases que a gente repete ali durante o Ho'oponopono. Quando a gente é criança, por exemplo, né, a gente aprende que essas são as palavrinhas mágicas. Mas quando a gente já tá adulto, né, e tal, a gente vai ressignificar essas expressões simplesmente como gestos de educação, de respeito ao próximo, né? E, na verdade, essas expressões, elas nunca deixaram de ser mágicas, de verdade. Sim. E a gente só não tinha o conhecimento do quão poderosas, né, essas expressões, essas palavras, assim, esses gestos são, na verdade, né? E o efeito que isso tudo causa, né, quando, tipo, é unido, assim, de alguma maneira. Então, o Ho'oponopono é uma técnica, né, uma meditação, que é um processo havaiano, né, de arrependimento, perdão, transmutação, desenvolvido por... nossa, esse nome aqui... Kahuna Lapawa Morna Nalamaku Simeona. Eu não sei falar esse nome, não Vamos consigo. chamar ele de... Do Simeona. Simeona. Senhor Simeona. Simeona. E nasceu em 1913 e morreu em 1992, né? O termo Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. De acordo com os antigos havaianos, né, a fonte do erro está em pensamentos contaminados por memórias dolorosas ou traumas, né, do passado. E a neurociência aponta que seres humanos são 95% regidos, né, pelo inconsciente, onde habitam as nossas memórias, né, no caso. E essa prática havaiana, ela oferece uma maneira de libertar a energia, né, de pensamentos dolorosos, né, dos erros do passado, que podem estar causando algum desequilíbrio. O objetivo é ajudar as pessoas a entenderem, né, os seus problemas com memórias, né, que se repetem no inconsciente e se libertar delas. Essas 4 palavrinhas mágicas que a gente comentou, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Mas a gente tá falando que, tipo assim, existem 4 passos que você deveria fazer para chegar no resultado. E esses 4 passos são coisas como o que a gente tem hoje como educação e não como uma base fundamental de quem a gente é, até como um ser humano, né? Sim. E é aí que entra o Ho'oponopono. Sim. Ele limpa memórias que nos desconectam da nossa saúde física, financeira, paz, harmonia, felicidade que deveríamos estar vivenciando. Sim. Por conta desses problemas, a gente acaba não vivenciando. Bloqueia tudo isso, Exatamente. Né? Então, ele cura essas memórias, esses obstáculos mentais conhecidos como crenças limitantes. Sim. E após essa limpeza, conseguimos nos conectar com o, entre aspas, né, divino, né, que existe dentro de cada um de nós e vivemos o presente em sua plenitude. Novamente falando sobre o presente, né? Sim. Então, assim, a gente acaba com esses elos do passado e acaba se atendo mais ao presente, Sim. né? Porque muito do que acontece com a gente é resultado das nossas memórias. Sim, porque como a gente falou outras vezes, a gente fica preso lá naquelas memórias dolorosas, ruins, nos traumas e... Exatamente.
Mas a indicação é mentalizar ou falar o Ho Oponopono sempre que constatarmos algo desagradável em nossas vidas. E isso não está ligado a nenhum ritual religioso. Então não é necessária nenhuma posição religiosa específica para fazer essa meditação, né? Sim. Então basta apenas repeti-las mentalmente ou vocalmente até se sentir melhor e livre daquele pensamento. O bom ao fazer o Oponopono é usar essas continhas, né? O Tem Japamala. 108 bolinhas, o Japamala, né? Para ir contabilizando. Porque passou de uma coisa para eu fazer, já era. Dá um pane, você se perde nas contas, trava o Nintendo. É verdade. Não tem o que fazer. E uma coisa sobre o Ho Oponopono, assim, tipo, fazer só quando você encontra coisas desagradáveis. Também. Eu acho que é quando você encontra coisas desagradáveis, são que as coisas desagradáveis voltam pra te assombrar. Quando aquele pensamento, tipo, esse pensamento tá me incomodando. Faz o Ho Oponopono. Essa é a melhor tática, porque quando você termina, você... Ok, passou. Sim, exato. Tipo, você se sente mais leve e é instantâneo, assim, mas é né? hardcore. É que você precisa, tipo, se dedicar ali na prática, sabe? Não na prática. É que as palavras que você utiliza no Ho Oponopono, elas são muito fortes no sentido é muito do intenso. amor. No Então, começo, quando você tá fazendo pra alguma pessoa que te fez muito mal e tal, você não consegue falar, fulano de tal, sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Tipo, você olha pra pessoa e fala, eu amo, você é bem capaz. Mas com o tempo, cara, vai, assim, sabe? Então, explica como que faz. Agora que você deu spoiler. Podemos fazer o Ho Oponopono quando percebermos sentimentos como medo, ansiedade, né? Por exemplo, basta dizer, medo abençoado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E pra tudo, assim, tipo, pro medo, sei lá, pra... Ansiedade. Tipo, não só também pra coisas ruins, Tal sabe? pessoa. O fulaninho de tal, abençoado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E por que abençoar o medo, né, ou a ansiedade? Simplesmente porque a gente só vai curar alguma coisa quando a gente acolher isso com amor. Então, se a gente acolher o medo, né, a ansiedade ou qualquer sentimento do tipo, né, pra gente se curar, reconhecendo que esse sentimento tá vindo à tona, né, vai ser algo bem, bem forte, ele que vai mexer muito com você, vai tirar essas coisas, né, de dentro de você e, consequentemente, vai te ajudar bastante. Porque é uma memória, né, que tá ali se revelando e ela precisa ser limpada da tua vida. E a mesma forma, né, pode ser feita quando alguém tiver com alguma dificuldade financeira, por exemplo. Então, você fala dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E quando a gente repete essas frases, a gente vai limpando essas memórias e crenças de que o dinheiro é sujo, por exemplo, que só traz sofrimento, entre outras coisas. E quantas vezes tem que fazer isso? 108 vezes. E essa prática do Ho Oponopono, assim, a gente viu bastante coisa do canal da Beth Russo, né? Eu gosto bastante dela, assim, que daí lá ela explica o Ho Oponopono mágico, né? Que daí essa questão do você falar, fulano de tal, abençoado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grato, eu te amo. Tipo, cara, assim, tô querendo vender meu carro, mas, pô, o carro tá todo lenhado ali, não consigo, não tá fluindo. Esse você carro pensa maldito, assim, carro abençoado. Você pensa, venda do carro abençoado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E faz aí 108 vezes. E uma coisa que a Beth Russo fala que é bem importante, tipo, você fazer bastante pra você. Sim. Primeiro, faz o primeiro Ho Oponopono do dia, faz pra você. Tipo, Amanda, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E aí você faz 108 vezes pra você e depois você vai fazendo pras outras coisas. Eu sei que parece uma coisa absurda. Como eu fazer um programa que eu gravo minha voz e ele repete 108 vezes. Ô, programador, dá um tempo aí. Não, vá com calma. Sei lá, né, mano? Vai né? que... Vai que levei vantagem. Brasil! Brasil, né? Então, assim, explica pra gente o significado de cada frase. Vamos lá. Sobre, né, o sinto muito. Nessa frase, a gente assume responsabilidade sobre a nossa situação atual. Reconhecendo, né, que algo físico, mental ou emocional aconteceu no nosso passado e se firmou aqui na nossa memória. E esse reconhecimento mostra que a pessoa está preparada para a mudança necessária que é
tão almejada. Sacou? Ok. O me perdoe. Quando a gente pede perdão, a gente pede perdão a nós mesmos, né? E ao Criador, a essa energia maior, assim, para que ela nos ajude a gente se perdoar por essas memórias que vão se repetindo, assim, sabe? Na nossa vida, no nosso sistema, assim, por assim dizer. E dessa forma, a gente vai obter a libertação desse problema. Já o eu te amo, não tem nada mais potente, assim, do que isso, sabe? Do eu te amo e tal. E da gente magnetizar, assim, esse amor pra permitir, né? Que ele retorne, assim, pra nós, de alguma maneira. Então, quando a gente diz eu te amo, a gente tá dizendo que ama, né? Essas nossas memórias, que nós somos gratos, né? Por elas e tal. E por a gente poder libertar essas memórias e, tipo, libertar a nós mesmos, assim. E o amor é a nossa melhor forma de reconexão com essa energia, com o divino, né? Com esse algo maior e de transformação, assim, de toda essa energia bloqueada. Agora, o sou grato, né? A gratidão é um sinônimo de fechamento de ciclos e de certeza da confiança, assim, na ação do Criador, da energia maior. Independente de como você identifique, né? O Criador, qualquer coisa, assim, Deus, por assim dizer, sabe? Tipo, você vai dar o nome que você quiser. A gente deve ser grato, assim, por nosso subconsciente, da oportunidade, né? De limpar, de curar essas memórias e tal. E a gente acha essa técnica, assim, muito, muito legal mesmo, porque é uma coisa que muda, assim, o nosso estado vibracional. Então, se você tem alguma dificuldade, né, pra perdoar, assim, se você tá com um bloqueio, fica essa dica, né, porque, queira ou não, as coisas começam a mudar, você se transforma, assim, enquanto pessoa, quando você começa a praticar isso. Só o ato de se tornar mais consciente enquanto você tá tendo algum tipo de comunicação com um terceiro... já te faz ser uma pessoa mais racional, consciente, inteligente durante um processo de conhecer outras pessoas, perdoar outras pessoas ou qualquer que seja a conversa. Então, quando você atinge esse estado, você acaba presenciando mais o presente e, né, em relação a isso, o que traz junto? Traz o desprendimento do passado e provavelmente até algum tipo de bloqueio de problemas futuros, entendeu? Porque assim, é aquela coisa da ação. A gente tem uma coisa no passado, isso já foi um dia presente, porém antes de acontecer era futuro. Então você trabalhou numa ação que você poderia evitar no futuro, quando ela chegou no presente você reagiu de uma forma errada, na concepção, né, do perdão e do amor, e aquilo se tornou um passado onde você ficou preso. Então, por não pensar no futuro, você ficou acorrentado ao passado. Sim. Então, quando você não tem isso, você acaba vivendo mais no presente. E viver no presente é muito importante. Sim. Você saber fazer as tuas escolhas, assim, também, né? Porque... Claro. Tipo, o que a gente vai viver amanhã, a gente já tá plantando hoje, exatamente. Sim, é isso que eu quis dizer. Então, né, é bem isso mesmo. Como é que eu vou, sei lá, vou destratar todo mundo, vou ser uma pessoa ruim, vou viver cheia de coisa errada aqui, de mágoa, tudo. Amanhã, eu vou estar colhendo todos esses sentimentos que eu tô vivenciando hoje. Então, tipo, por que não você se dá essa chance, assim, sabe? Tipo, não custa nada, pelo menos tentar, assim, sabe? Ser um pouquinho melhor a cada dia. E é por isso que eu escrevo e apago todos os comentários na internet que eu faço. Né? Tenho raiva, apago. Ai, não. Se eu tivesse dado, eu ia me sentir bem. Mas eu provavelmente ficaria pensando sobre isso nos próximos 2 dias, porque essa pessoa ia ser completamente desaforada comigo, porque talvez eu fui um pouco ignorante com a ignorância dela. E quando eu não respondo, isso não acontece. Eu evito ter um problema. Por isso que eu acho que é um problema a pessoa ficar falando, tipo, qualquer coisa sem estar consciente, presente e se colocar no lugar das pessoas. Porque a internet, ela tem como se fosse um bloqueio que automaticamente faz com que a gente não enxergue esse limite.
Então é muito mais fácil você realizar isso na internet. Não adianta você ir na padaria e ser um amor e chegar na internet e trucidar todo mundo em grupos. Exatamente. Exemplo, né? Porque uma coisa que a internet trouxe, assim, muito foi essa coisa de jogar falta um de pra consequência. vai jogar um pra cada canto. Tipo, se você não vive da maneira que eu acho certa, Ou se você não eu tem a condeno perspectiva, você. né? Exatamente. Tipo, se você não acredita em algo que é um fator fundamental, assim, na minha vida, você tá errado, entendeu? E a internet, tipo, parece que ela vai aflorando isso, assim, muito nas pessoas. E é bem difícil, assim. É porque é muito mais difícil você se colocar no lugar de outra pessoa quando a pessoa não está fisicamente presente. Você acha que você está falando com uma pessoa, não vai ter consequência, não existe, né? Ah, mandei pra longe, azar. A pessoa lá do outro lado, às vezes, pô, aí vai lá e pá. Aí você lê aquilo e aquilo te afeta. Pô, se você não tivesse respondido, é claro que a gente não tem que ficar engolindo sapo, né, a vida inteira. Mas a questão é que, às vezes, você responder de uma maneira, tipo, cara, pode ser, é um ponto de vista interessante. Pra não falar, você é burro. Você é burro. Você é burro. A vontade, né, de falar é grande, mas assim, vale a pena passar por isso. Eu não tenho mais vontade. Eu acho que a última vez que eu discuti na internet, acho que faz mais de 2 anos, e foi uma vez isolada e eu nunca mais... por quê? Isso que eu ia falar, tipo, o que vai te trazer de benefício isso? Você, nada. sei lá, ficar brigando assim por Satisfação causa... pessoal, isso alimenta o ego. Se você quer inflar bastante o seu ego, você pode fazer isso. Se você quer continuar engordando esse monstro que chama ego que vive dentro de você... Vá firme. Né? Então, assim, é basicamente isso. A gente falou sobre todos os aspectos do perdão, passando do que é até a maneira de como trabalhar nele. Sim. Então, tipo, é um vídeo... Eu acredito que seja um vídeo que vai ser muito interessante para muitas pessoas, né? E é por isso que a gente não tem mais nada a declarar. Eu tenho uma coisa pra declarar. Douglas, corta pra mim aqui, Douglas. Faz favor. Você que tá vendo esse vídeo aqui, eu quero que você leve isso como um sinal. Eu sei que você tem pessoas a perdoar. Perdoa essas pessoas. Só vai te fazer bem. Sério, se você tava pedindo um sinal, este é o sinal, beleza? Faz o Ho'oponopono, faz qualquer coisa, vai lá ver o canal da Beth Russo, entenda como faz, assim, bem direitinho, e perdoa, beleza? E depois você conta aqui pra gente se você tá se sentindo melhor daqui a um tempo. Aí vem o cara e comenta, foi uma porcaria, perdoei minha ex-mulher e ela me meteu outro chifre. Outro chifre, que maldito. Não, gente, então, né? Não, sério, mas se deem a chance que é transformador, é mágico. A gente, como ser humano, sabe quando a gente deve perdoar algo ou não. Porque também não adianta você perdoar a pessoa, a gente falou no começo, perdoar é diferente de reconciliar, é diferente de esquecer. Então, tipo assim... Quando você perdoar, você vai saber que você perdoou. Porque não é tipo aquela coisa que você vai ficar remoendo ali, tipo, ai, me reconciliei com aquela amizade, com aquela pessoa que eu era casado, não sei o quê, mas eu vou levar isso pro resto da minha vida. Tipo, isso não é perdão. Eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer aquilo que ela me fez. Ninguém tá pedindo pra esquecer, a gente tá pedindo pra perdoar, o que é bem diferente, né? Então, gente, eu vou mandar o Resumation Lemonation pra vocês, bem rapidinho, né? Então é o seguinte, no episódio de hoje falamos sobre o perdão e sua prática em relação a outras pessoas e a você mesmo. Também falamos que o perdão é uma oportunidade né, para nossa vida e como ele afeta a nossa saúde e a saúde de quem nos cerca. Mencionamos sobre os benefícios de perdoar e sobre as razões para perdoar, lembrando de fatos importantes para o perdão, como a empatia e, né, entre outras coisas, né? E, obviamente, falamos sobre o Ho'oponopono, que é uma técnica poderosa demais e que nos ajuda a lidar com a questão do perdão e amor ao próximo. Lindo demais. E não esqueça, todo mundo tem uma história. Então, se você não conhece a história da pessoa, tente pelos atos, por um início de conversa, por até questões físicas, ver e tentar entender o que a pessoa passou ou não. Ou passa ainda pra hoje. Não, né? Pra tipo, pô, você vê que tem pessoas que você vê que é problemática a uns 5 quilômetros de distância. Sim, tipo, a pessoa já vem emanando aquela coisa, sabe? Então, até aquela feição, que nem você falou, físico, assim mesmo, tipo, já chega carrancudo, assim. Então, vamos ter um pouquinho mais de empatia. A gente não precisa, ai, nossa, hoje eu acordei iluminada. Assim, não, é de pouquinho
Um pouquinho, assim, sabe? Sim. Precisa ser verdadeiro, precisa vir de dentro, assim, mas... Sim. Não adianta você também... Fingir que... Você tá se enganando. Você tá se enganando, Exatamente. Não vale. Então, Amandinha, o que a gente vai falar no próximo episódio? Ai, meu Deus. Eu sei. Você sabe. Eu sei. E aí, então? A gente vai falar sobre um caso extraterrestre que eu estava há tempos querendo falar, que é sobre... a gente não sabe realmente se esse caso tem um nome. Tem gente que chama de caso Zimbábue, tem outros que chamam de outras coisas, tem gente que... Porque, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre o caso Zimbábue e também vai fazer uma relação um pouco com o caso Westwall. Mas, em principal, a gente vai falar sobre o caso Zimbábue, que foi em uma escola no ano de 1900 em Guaraná, com rolha. Com rolinhas. E muitas crianças e professores viram uma nave pousar na frente da escola. Uma não, algumas eu acho, se não me engano. E as crianças viram, desenharam e só faltou tirar foto, assim, né? Porque foi um caso bem, bem interessante. E também o que talvez poderia ser o que esses seres queriam com pessoas mais jovens, no sentido de coletar amostras genéticas, né? Então, o caso da as pessoas mais céticas podem se perguntar assim, tudo bem, mas e o que tinha na merenda naquele dia? Não é isso, gente, acredita, por favor. Não. Eu acho que na realidade os extraterrestres foram lá para aprender matemática básica, imagina. Exatamente, do ensino fundamental, né? Imagina, chegar lá B mais A. É difícil, imagina os caras com a tecnologia mais avançada do mundo, né? Mas é isso, gente, no próximo episódio, o caso Zimbábue, um monte de criança, um monte de professor fizeram até desenho nas canecas da merenda lá dos extraterrestres, né? Louco. Então... a gente espera que você tenha gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, seguir no Instagram, @Papo Estelar, seguir o ETzinho, que está dormindo agora. Muito rápido! Muito rápido. Exatamente. E é isso, gente. Então, Estelares abençoados, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu amo vocês muito obrigada, gratidão por vocês estarem aqui e...